O ES News Especial está começando e você vai ver. Esposas de policiais militares desobedecem decisão judicial e continuam em frente aos quartéis e batalhões do Espírito Santo. A atuação de agentes da Guarda Municipal de Vila Velha ganha destaque em meio à crise da segurança pública no estado. Congresso reúne médicos, especialistas e pacientes para discutir a doença de Parkinson em Vitória. E você também confere uma entrevista com o deputado estadual Gilcinho Lopes. O ES News Especial está no ar. É o 14º dia seguido de manifestação dos familiares dos policiais militares no Espírito Santo. A Justiça Estadual já identificou e intimou 10 mulheres para que deixem as portas dos batalhões da PM. Caso a decisão não seja cumprida, será aplicada uma multa individual de R$10 mil por dia. Mas as mulheres dos policiais militares ignoraram a decisão da Justiça. Elas alegam que não foram notificadas e, por isso, continuarão com o protesto nas portas dos batalhões por tempo indeterminado. Nós não iremos atender, porque o governador ele não nos atendeu. Então, até o momento, a gente vai permanecer, a gente pretende permanecer até uma decisão do governo. Ele não está nos atendendo. Mesmo com a volta de mais de 2.300 PMs às ruas e a presença dos 3.500 homens das Forças Armadas e da Força Nacional, a violência continua no estado. O Convento da Penha, principal ponto turístico do Espírito Santo, também foi alvo de assalto. Frei Pedro Engel, de 80 anos, foi rendido e amarrado. O dinheiro recolhido na missa foi roubado por 2 bandidos. Ainda nesta semana, uma criança de 7 anos foi assassinada durante um tiroteio em Guarapari. Moradores revoltados com a insegurança fecharam as ruas da cidade e queimaram pneus. 7 ônibus também já foram incendiados na Grande Vitória desde o início da paralisação da PM. Mais de 40 denúncias de crimes sob suspeita de participação de policiais já estão na Ouvidoria Nacional em Brasília. O governo do estado já iniciou uma força-tarefa para investigar e apurar os casos. Todos esses homicídios serão investigados e, se houver a participação, obviamente, de militares, de milicianos, se é que é isso que está se formando aqui no estado, de milícias radicais, elas serão combatidas. Há poucos dias, o Espírito Santo e o Brasil assistiram a cenas de terror. Em vários municípios, foi possível presenciar assaltos, arrastões, tiroteios, carros sendo roubados a qualquer hora do dia, ônibus incendiados, entre tantas outras cenas que chocaram os capixabas e o restante do país. Aqui em Vila Velha, a Guarda Municipal tem 280 agentes e quase 50 veículos. Nessa última paralisação dos policiais militares, quando as esposas dos PMs impediram a saída deles dos batalhões, a população Canela Verde pôde contar ainda mais com o serviço desses agentes. Sem policiais militares nas ruas e até então sem a presença das Forças Armadas e da Força Nacional, os agentes da Guarda Municipal tiveram vários embates com bandidos. Nesse vídeo, durante o saqueamento de uma loja na Glória, os agentes foram recebidos com tiros. Nesse outro vídeo, bandidos que tentavam saquear uma loja na rua Resplendor, em Itapuã, foram surpreendidos pelos agentes que impediram a ação. Durante a troca de tiros, um agente ficou ferido, mas já passa bem. Nesse vídeo, agentes da Guarda Municipal fazem uma apreensão de diversos produtos que foram roubados durante saques na Glória. Uma mega apreensão. Ó, produtos cosméticos aqui, ó, de alto valor. Nós temos aqui, ó, 10 celulares, 2 câmeras fotográficas. Nós temos aqui, ó, tablet da HP novinho. Nós temos outro tablet aqui. Nós temos aqui vários perfumes, cremes aqui, ó. Nós temos aqui um HD externo. No auge do terror e do medo, sem policiais e com 190 do CIOD sem funcionar, agentes passaram pelas ruas da cidade com um megafone divulgando o telefone da Guarda Municipal para que a população pudesse acioná-los em caso de necessidade. Só preciso do apoio de vocês. Sem vocês não tem
A ação foi aplaudida pelos moradores. A gente percebia que a sociedade estava muito apreensiva, estava com medo. 3 horas da tarde, as ruas vazias, né? E a gente percebeu que uma fala nossa, um anúncio da Guarda Municipal dizendo que estava presente no local, traria a sensação de segurança. Para o subsecretário da Guarda Municipal, foi a grande demanda da população que fez com que os agentes se destacassem ainda mais em meio ao caos. Foi a intensidade dos nossos trabalhos que deu mais visibilidade. A sociedade começou assim, a poder contar com o trabalho da Guarda Municipal e ter o retorno, né, do nosso trabalho, principalmente durante esse período de crise. A Guarda Municipal teve muitas demandas inerentes à própria função, o que nos motivou a continuar trabalhando. Eu gosto de frisar que os guardas municipais foram voluntários da sociedade, com dobras de serviços excedentes, se dedicando, entendendo que era um momento que a sociedade tanto precisava dos nossos serviços. Nós queremos aqui aproveitar para agradecer o reconhecimento da sociedade, os agradecimentos, nos emociona muito e nos motiva. Para ajudar no combate ao crime, o município conta também com um serviço de vídeo monitoramento, com mais de 100 câmeras distribuídas em pontos estratégicos da cidade. Diuturnamente, a cidade é monitorada 24 horas, né, pelas nossas câmeras do projeto de vídeo monitoramento da cidade de Vila Velha. Então, esse trabalho em si acaba fazendo com que as pessoas obtenham mais segurança, mais tranquilidade por meio de um monitoramento que acontece interagindo tanto com a sociedade quanto também buscando a parceria, né, com as forças policiais. O Parkinson é uma doença degenerativa que atinge mais de 300 mil brasileiros. E para trazer um pouco mais de informações sobre a doença e seu tratamento, foi realizado aqui no auditório da EMESCAM o primeiro congresso sobre a doença de Parkinson do Espírito Santo. Nossa intenção com o congresso é justamente essa informação. É justamente levar para o público, que é o público da área de saúde, mais pacientes e mais familiares, informações, o máximo possível de informações sobre o mal de Parkinson, como lidar com o mal de Parkinson, para que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida. Levar a informação, né, para aqueles que tenham essa doença, né, e ao mesmo tempo permitir, proporcionar a integração, a troca de experiência entre essas pessoas. Esses são os 2 aspectos mais importantes. Apesar do sinal mais característico, nem todo mundo que possui tremor tem Parkinson. Em estágios mais avançados, outros sintomas se somam ao mais comum, como sono agitado, intestino preso, dificuldade de fala, alteração cognitiva e até demência. Anteriormente se sabia, por exemplo, ou melhor, não se sabia que os nossos avós, os nossos bisavós, sofriam com mal de Parkinson, tinham tremores, tinham lentidão de movimentos, sofriam com problemas intestinais, só que tudo isso era atribuído à idade. Não se atribuía à doença. E hoje já se sabe que além da lentidão de movimento, além dos tremores, existem várias outras sequelas, várias outras limitações que têm a ver com o mal de Parkinson. Por ser degenerativa, a doença de Parkinson prejudica os movimentos mais automáticos do corpo, ocasionando rigidez nos músculos, postura encurvada, dificuldade de marcha, lentidão nos movimentos, perda de equilíbrio e tremores. É um tratamento multidisciplinar. Não adianta ter-se só o tratamento medicamentoso. Claro que é importantíssimo, é primordial que se tenha. Mas é primordial que se tenha um tratamento multidisciplinar, que envolve fisioterapia, psicólogo, fonoaudiólogo, terapia ocupacional e vários outros tipos de atividade que complementam o tratamento para o paciente. Vale lembrar que esses tratamentos servem para atenuar e controlar os sintomas, ainda não sendo possível frear a progressão da doença. A importância do tratamento de Parkinson é que não deixa a doença avançar. Você fez o diagnóstico no início, você tem que fazer todos os exercícios, todo o tratamento, para pelo menos estacionar a doença. Uma das palestras realizadas nesse congresso também tratou da importância da parceria público-privada para o tratamento da doença.
você vai ter parte da sociedade civil que, por opção, resolveu se dedicar a uma demanda que seria eminentemente pública, mas na perspectiva de otimizar. E a palestra fala justamente sobre isso, a otimização da eficiência no atendimento à população. A seguir, no ES News Especial, uma entrevista com o deputado estadual Gilcinho Lopes. De volta do intervalo com o programa ES News Especial, e hoje nós temos a honra de receber aqui nos estúdios da Rede TV Espírito Santo o deputado estadual Gilcinho Lopes. Deputado, bem-vindo, muito bom tê-lo aqui na Rede TV Espírito Santo. Eu é que agradeço, porque é uma oportunidade da gente estar falando para a sociedade capixaba esses momentos difíceis que estamos vivendo. É verdade, deputado. Olha, o deputado Gilcinho, que é um delegado da Polícia Civil, licenciado, né, deputado estadual já há alguns mandatos, ou seja, tem esse contato muito próximo com a polícia, né, com o segmento da Polícia Civil e, enfim, outros segmentos da polícia também. E a gente vive um momento muito complicado no Espírito Santo, em relação principalmente à segurança, né, deputado? A gente não poderia abrir o programa de hoje sem falar desse momento difícil que a gente está passando no Espírito Santo. Essa greve, essa paralisação dos policiais militares aqui começou com as mulheres dos policiais, né? Como que o senhor está acompanhando essa situação? Bom, inicialmente fomos surpresados com esse movimento, que não tinha uma combinação, não tinha anuência de nenhuma entidade de classe, nem da Associação dos Cabos Soldados, Subtenente Sargento, nem dos oficiais. Tanto o Sargento Renato, o Tenente Araújo e o Major Rogério, que são os representantes. Então eles também foram pegos de surpresa e houve um movimento que eles queriam chamar a atenção da falta de condições dos policiais, dos baixos salários dos policiais e que atingiram o objetivo até um determinado limite. Isso começou na sexta-feira, semana retrasada, e na segunda-feira, quando nós tivemos uma conversa, o comandante Newton já assumiu e teve uma conversa com as mulheres dos policiais e fizeram uma ata de negociação para estancar o movimento. A partir dali, elas sairiam ganhando, o movimento sairia ganhando, mas preferiram esticar a corda. Ou seja, não tinha legitimidade por parte das mulheres de negociar com o governo. As entidades que têm CNPJ, é a Associação de Cabos Soldados, Sargentos, Subtenentes e Oficiais. Aí sim, tem seus representantes legítimos que representam a tropa. E eles não quiseram assumir porque já tinha uma decisão judicial da multa de R$100 mil para cada entidade em função da paralisação. Aí agora, já começaram a identificar as mulheres dos policiais, já tem uma multa de R$10 mil para cada uma. Então, um movimento que não tem vencedor e nem vencido, só tem perdedor. Perde a polícia, perde a sociedade e a família das vítimas que foram ceifadas. Nós tivemos, no mesmo período, 58 mortes, nós já tivemos mais de 180 mortes. Isso é um absurdo. Foi a mancha do Estado do Espírito Santo para o mundo. E tivemos que trazer as tropas nacionais em virtude do recrudescimento das mulheres em relação ao movimento. Aquela reunião que nós tivemos na Assembleia foi uma reunião aberta, transparente, com todos os órgãos de segurança do Estado cientes que estávamos na reunião. E aí o governador foi infeliz em fazer uma colocação que a reunião foi às escondidas, e a reunião não foi escondida, foi uma reunião para ajudar o governo na construção de um caminho que levasse à paz, a paralisação daquele movimento. Agora, deputado, até o senhor cita essa reunião, que inclusive foi muito polêmica, né? Porque até então, para a sociedade, os deputados se uniram, junto com a senadora Rosa de Freitas e representantes das mulheres, para tentar ajudar essa negociação. O governo fez uma colocação, como o senhor mesmo disse, dizendo que por ter sido uma negociação paralela, segundo o governo, isso teria atrapalhado o que estava sendo acordado. Foi isso que aconteceu? Olha bem, a carapuça
na minha cabeça não coube e nem na cabeça de vários deputados que entenderam a posição. O governador quis se dirigir a uma reunião que aconteceu fora da Assembleia, mas ele disse que foi a reunião da Assembleia. E a da Assembleia é legítima, é a casa do povo. Nós tentamos construir um caminho que não estava havendo diálogo entre o secretário de Estado de Segurança, comandante-geral da PM e mulheres dos PM e os representantes da PM. Construímos esse caminho, tínhamos uma solução de paralisação imediata para um recebimento no outro dia às 14 horas. Fracassou em virtude da falta de sincronismo entre algumas representantes, mulheres dos policiais, porque umas que estão num batalhão pensam de uma forma, outras que estão no outro pensam de outra forma. Então, isso ficou muito difícil de você concentrar um entendimento, porque umas iniciaram pedindo 100% de aumento e anistia. Anistia não se pode dar, que é a legislação federal. E a legislação federal diz que tem que ser apurado. Eu, como presidente da Comissão de Segurança, e deverá ser homologado ainda esta semana, eu vou sugerir a criação de uma comissão com a OAB, com direitos humanos, para nós acompanharmos os processos para que eles tenham direito à ampla defesa. E aí sim, aí ao final vai ver e separar o joio do trigo. Deputado, até sobre essa questão das mulheres, né? O senhor até mesmo comentou isso na questão da legitimidade, porque o fato das mulheres estarem à frente dos batalhões, à frente dos quartéis, lá impedindo a saída dos policiais, até que ponto elas teriam legitimidade para poder negociar com o governo, já que elas não são servidoras públicas, né? Nenhuma. Nenhuma. Ou seja, qual é a legitimidade de negociação? Até que ponto existe essa... Os representantes das entidades tiveram inúmeras reuniões com o secretário de Direitos Humanos, Júlio Pompeu, tiveram reunião com o Zé Carlinho, tiveram reunião com a Ângela Silvares. Então eles tiveram várias reuniões, colocaram as propostas. O governo, nunca viu um governo negociar com a entidade ou o segmento paralisado. Ele aceita a intermediação, ele vê as propostas e, posteriormente, ele começa a negociar após o reinício, a retomada dos trabalhos. Mas, nesse caso em particular, quem está à frente do movimento são as mulheres que não têm CNPJ, não têm legitimidade para negociar. Ou seja, está um desgaste, porque com a decisão agora do juiz, da multa de R$10 mil, então vai complicar a vida delas. É uma multa individualizada, né, individualizada, e está identificada cada uma delas, tá? E todas estão sendo notificadas. A Polícia Militar tem um trabalho brilhante. É um sacerdócio ser polícia, porque você sai de sua casa para defender a sociedade, você não sabe o que lhe encontra. O CIODES recebe uma ligação e diz que tem um movimento estranho em determinado lugar. Os policiais saem e chegam ao local, são recebidos de escopeta, são recebidos de fuzil e às vezes estão com uma pistola apenas. E se eles alvejarem e matarem os seus desafetos, eles são processados pela justiça militar e às vezes são punidos. Então tem que se ter um cuidado muito grande para que os profissionais zelosos que são, eles não sejam punidos aleatoriamente, ou seja, só para exemplar. Por isso é que eu quero que seja criada uma comissão em defesa da ampla defesa, porque é necessário que tenha ampla defesa para que todos saiam dentro do seu tamanho. Porque às vezes um policial que tem uma vida exemplar, uma conduta exemplar, ele em função de uma paralisação que, a meu ver, os oficiais que foram perguntar às mulheres se podiam sair ou não, eles deviam chamar os maridos daquelas esposas que estavam ali à frente e pedir que elas retornassem a seus lares e eles iriam ter um tratamento e ser atendido pelo governo.
Agora, deputado, é falado também, né, dito também durante esse movimento, que o fato das mulheres estarem frente aos batalhões e aos quartéis seria uma forma também, já que os policiais não podem, por lei, declarar greve, né, seria uma forma de talvez mascarar um motim dos policiais. O governo chegou a dizer isso, né? O secretário de Segurança chegou a falar isso também. Olha bem, a gente sabe que em todo movimento sempre tem alguém por trás. Mas há necessidade que se identifique para não punir pessoas inocentes. Porque as mulheres, elas foram com um objetivo. Tem muitos que moram na periferia, são perseguidos por bandidos, eles não têm uma creche, não têm uma condição social digna. E a maioria dos policiais, às vezes, ficam mais concentrados nas regiões onde tem um comércio intenso, onde é a classe A e B. E na periferia, às vezes, falta esse tipo de policiamento. Haja visto que a maioria dos crimes foram nesses locais. Certo? Agora tem que se apurar. Apurar com isenção plena, apurar para mostrar à sociedade que a corporação é uma entidade idônea de 180 anos que não pode ser manchada. Nós ficamos manchados. E dessa história, só o Estado do Espírito Santo saiu perdendo. Não é o governador, não são os policiais militares, não é o secretário de Estado de Segurança Pública, é a sociedade capixaba que perdeu. Agora, deputado, quando se fala também da questão da anistia, né? Teve um deputado do Distrito Federal, deputado federal do Distrito Federal, que propôs, né, uma anistia para os policiais do Espírito Santo. O deputado federal daqui do Espírito Santo, o Carlos Manato, de Solidariedade, aqui do Estado, propôs uma mudança numa lei de 2011 também, tentando anistiar os policiais. Ou seja, a anistia talvez não é a melhor opção para essa situação, não é? Não é, e nem a legislação permite. Haja visto que o próprio presidente da República já se manifestou contrário a esse projeto e disse que se passar lá na Câmara, ele vai ser vetado. E por quê? Porque se a Polícia Militar não tiver disciplina, vai perder o quê? O foco, que é a disciplina, a hierarquia que tem que haver para que a polícia ande dentro dos trilhos. Então, essa questão da anistia, eu disse para várias esposas de policiais que eu reputo, e volto a dizer, são decentes, competentes, dão a vida pela instituição, que, em relação à anistia, eu não assumia nenhum compromisso, a não ser de formar a comissão e acompanhar para terem o direito da ampla defesa. A legislação é federal e, hoje, no Brasil, no mundo, ninguém consegue rasgar papel. O Ministério Público já protocolou ação pedindo a apuração, o Ministério Público Federal já protocolou ação, o Procurador-Geral da República já protocolou. Como é que o governo vai abrir mão dessa apuração? Então, não há como. Então, tem que se concentrar em quem abusou das redes sociais, porque as redes sociais, elas são importantes para a investigação dos crimes. Você vai nas redes sociais e postando coisas inverídicas, assustando a população ou induzindo a polícia a erro, isso é comprometedor e vai ser devidamente apurado e ao final esclarecido. Então, a anistia não tem condições de o governo atender. Eu não estou falando aqui pelo governo, eu estou achando que deveria ter um tratamento menos agressivo por parte dos órgãos do governo em relação ao movimento e sim chegar a um consenso mais tranquilo. Deputado, outra questão também que é colocada, né, aí nesse momento, além do pedido de anistia que as manifestantes fazem, os policiais militares também, é a questão do aumento salarial, né? Eles recuaram, pediram primeiro 100% de aumento, depois recuaram para 40% para correção da inflação. Enfim, agora no último pedido foi recuaram até totalmente do aumento salarial, pediram só melhores condições de trabalho, que na verdade também acarretaria uma mexida no orçamento, né? Inicialmente o primeiro pedido de aumento ficaria em torno de 500 milhões ano. Depois
veio para 240, que seria os 40%. Aí, com esse novo pedido, vai para 380. Então, sempre eles estão divergindo do pensamento e daquilo que eles querem. Então, tem que ter uma proposta correta, a mesma proposta a todo tempo. E parece que o movimento está dividido também, porque um pede uma coisa, outro pede outra, vai e volta, tá uma coisa meio desorganizada também. E o governo, na verdade, o Júlio Pompeu, a comissão foi criada, eles estão dispostos a conversar mesmo após crise, certo? Porque após crise que é mais difícil. Fica uma situação, fica o ranço, o clima hostil, mas eles estão propensos a dialogar. Se me derem a oportunidade, eu quero somar junto com as esposas dos policiais, somar junto com as associações da Polícia Militar para resolver o problema e discutir a nível de governo o que é melhor para a categoria. Deputado, outra situação também que acabou surgindo depois desse movimento das mulheres aqui no Espírito Santo, na verdade até se expandiu para o país, no Rio de Janeiro já começa um movimento parecido lá na Polícia Militar, mas aqui no estado também, os policiais civis também estão reivindicando melhores condições de trabalho, melhores salários, deram um prazo para o governo dar uma resposta. O senhor, como delegado civil licenciado, como que está essa negociação, né, intermediação com o governo do estado quanto aos policiais civis? Eu tenho estado diretamente com todos os representantes da Polícia Civil. São 4 sindicatos e 13 associações. Então, você vê a pluralidade e a divergência de pensamentos. Mas conseguimos chegar, através do sindicato e das entidades unidas, a um consenso em relação aos pleitos. Eles iam fechar o departamento médico-legal no domingo retrasado. Eu conversei com eles. Nós evitamos que fechasse. No dia que teve a assembleia, conversei com os líderes, eles não opinaram pela greve. Eles deram esse prazo para que o governo acene com alguma proposta para eles. Mas o objetivo da Polícia Civil não é entrar em greve, e sim defender a sociedade, é manter a ordem para que o governo reconheça o trabalho deles e dê uma alternativa. Se o fluxo de caixa permitir, o governo vai dar o aumento. As reivindicações, tem muitas que não têm repercussão financeira e essas o governo pode atender de imediato. É isso que as categorias, os representantes da categoria querem. Hoje eu reuni com o presidente da Assembleia, com a Associação dos Agentes de Polícia, eles têm um pleito, o sindicato tem outro, as entidades unidas têm outro, mas todos convergindo para o objetivo único, bem-estar da instituição, para que eles tenham melhores condições de trabalho e possam ofertar um trabalho de qualidade para a sociedade, que já vem fazendo que a redução dos índices de violência e criminalidade é o carro-chefe do governador, dizendo para o Brasil que ele conseguiu reduzir os índices de violência e de criminalidade. E a gente espera realmente, né, deputado, que essa situação se normalize o quanto antes, porque realmente a sociedade não pode ficar sem polícia, né? E eu acho que o povo brasileiro viu, e o povo capixaba mais ainda, como faz falta não ter polícia nas ruas. E é lógico, é uma necessidade. A gente espera que esse acordo se firme rapidamente, né? E que a população possa voltar a contar com 100% aí, né, do efetivo. Já temos uma quantidade grande já nas ruas, o nosso tempo já está praticamente encerrado, mas, né, tem essa polícia nas ruas, novamente. Se depender dos deputados, nós iremos juntos tentar um desfecho bom para a sociedade capixaba. E é isso. Deputado, muito obrigado por o senhor ter vindo no meio dessa loucura que está o Espírito Santo, né, vivendo esse momento difícil. O deputado tirou um tempinho e veio conversar com a gente aqui no ESC, no especial, na Rede TV, sobre esse assunto tão delicado, a questão da segurança pública, né? O momento que a gente passou complicadíssimo no Espírito Santo, nesses últimos dias, de muita insegurança, e a gente espera que o problema se resolva o quanto antes. Obrigado mais uma vez, deputado. Eu é que agradeço e colocamos à disposição, e a Assembleia Legislativa está à disposição e a Casa do Povo. Um grande abraço para o senhor. A gente encerra aqui o ESC News especial de hoje. Obrigado pela sua audiência e até semana que vem.